Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Queremos, nesse momento, pedir a Tua presença aqui entre nós, com o perdão dos nossos pecados, com a Tua justiça nos cobrindo. Venha iluminar nosso coração para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. E qual é o nosso dever hoje? O que Tu esperas de nós, por favor? Por Jesus. Amém. Ok, boa tarde. Deuteronômio, a repetição da lei. E eu vou buscar aqui resumir, compactar em uma mensagem, porque nós estamos tendo aqui a flexibilidade para ter as mensagens do John, né, sobre os sonhos. Então, nós abrimos o sonho que ele teve, a sua interpretação. Então, nós abrimos aqui o espaço para ele e eu vou tentar enxugar e compactar aqui estatutos e juízos em Deuteronômio. Bom, uma parte histórica aqui, aí no capítulo 4, então aqui, ó, na câmerinha aqui tá ok. E depois de uma parte histórica, Deuteronômio 4. O capítulo 4, 5 e 6 são exortações à obediência, né? Guarde a lei, a importância da lei. Olha, só alguns versos para você ser impressionado da importância dos estatutos e juízos. 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra. Verso 6, guardai-os, observai-os, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento, à vista de todos os povos que ouvirão todos esses estatutos, e dirão, esta grande nação, em deveras povo sábio e entendido, linguagem de alto clamor, rainha de Sabá, né? Verso 8, e que grande nação há que tenha esses estatutos e juízos, não é preceitos. Na Bíblia White, não é, nós já corrigimos, não é preceitos, é juízos. Estatutos e juízos estão casados, estão atrelados sempre a essas duas palavras, tá? Verso 14 também, depois 4:40, e guardarás os teus estatutos e os seus juízos. Não é mandamentos, é juízos, que eu te ordeno hoje, tá? Então não é de admirar que haja tanta confusão sobre esses termos e a gente acabe resumindo tudo em uma só palavra. É a lei de Deus, é os 10 mandamentos e pronto. Não. Verso 45, esses são os testemunhos, aí sim está correto na King James Version, os estatutos e os juízos que Moisés falou. E aí, capítulo 5, verso 1, chamou, pois, todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos. Ainda não começou. E aí começa com os 10 mandamentos. A repetição dos 10 mandamentos, bem conhecida, é aqui que fala que o sábado não é porque em 6 dias Deus criou, mas porque fostes escravos na terra do Egito. Por isso o sábado é o memorial da redenção também. Memorial da redenção. Deuteronômio 6 é o Shema Israel Adonai. 6, verso 4. Bem conhecido, tem até uma Bíblia melódica. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso aqui é chave, é central. Aqui está a essência dos mandamentos, né? Verso 17. Diligentemente guardarás os mandamentos e também os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Eu não saberia dizer, eu até hoje não tenho uma resposta o que são testemunhos. Porque essa outra palavra aqui não é a palavra roque, estatutos, nem para juízos. É outra, tá? Mas tudo bem. A senhora White, no livro Caminho a Cristo, que é o meu favorito, no penúltimo capítulo, quando fala expulse a dúvida, ela diz e ensina que quando há uma coisa misteriosa na palavra de Deus, nós não precisamos ficar futucando e comentário assim, deixa que o Espírito Santo nos revele quando ele acha por bem. Em algum momento vai dar um insight. Então, ok, tá bom? É essa atitude que devemos ter quando temos alguma dúvida. 6:24, pelo que o Senhor nos ordenou que observemos todos estes estatutos que temêssemos. Mas aonde estão, Daniel? É como Minneapolis, fala muito da rejeição da mensagem, mas onde é que está a mensagem? A Beth sempre queria saber. Vamos chegar lá. Ainda, 7:12. Nós já lemos ontem no sábado, né? Que, em consequência de nós guardarmos, Ele te amará. E bendito serás, né? 7:11 fala estatutos e preceitos, e a consequência é que Deus vai nos amar.
E ali em 7, 19, 20, linguagem de alto clamor. Não tenhas medo dessas nações que você vai agora conquistar. E a peleja que está à nossa frente, como estava à frente deles. Deuteronômio 8 é muito bonito, que Deus nos humilha e nos prova com alimentação com maná, mas ainda não começou os estatutos e juízos. O capítulo 9 é uma coisa aqui histórica. 10, as segundas tábuas da lei. Tá? 11, verso 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças. Em inglês, charge. E os seus estatutos e os seus juízos. E os seus mandamentos por todos esses dias. Aqui está mandamentos, não está testemunhos. Será que mandamento seria sinônimo de testemunhos? Porque tem estatutos, juízos e aqui mandamentos. E ali antes era estatutos, juízos e testemunhos. Então talvez seria um sinônimo de mandamento sendo igual a testemunhos, né? Só por comparação desses dois versos. E aí finalmente chegou a Elaine, e também chegou o capítulo 12. Aqui sim, finalmente vai começar, Deuteronômio. Chegou na hora certa, então. Capítulo 12. Aqui que começa, Então, se você quer saber onde é que estão os estatutos e juízos em Deuteronômio, você pode, então, abrir direto no capítulo 12. Então, 12, verso 1. Assim, lembra como que lá em Êxodo 21 fala, estes são os juízos. Mas aqui fala, estes são os estatutos e juízos. Agora ficou mais claro, os dois juntinhos, estão casados, essas duas palavras. E aí começa. Nós não vamos ler, pela questão do tempo aqui, um por um, né? Nós não vamos ler, mas são realmente expansões. Uma coisa que eu achei interessante é que os dízimos, não é assim, a colheita de azeitona, colhemos aqui 3 caminhões de azeitona e vou dar então meio caminhão para os levitas, despejo lá no quintal do levita, meia tonelada de azeitona. Não é assim que se funcionava o dízimo, olha só. Verso 17, 12 e 17. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, tal. Verso 18, mas como é o certo, mas os comerás perante o Senhor. Então eles levavam dízimo para eles mesmos comerem, o próprio agricultor comer, mas aonde? Lá na presença do Senhor, lá no local designado, que acho que era Jerusalém aqui, mas o fato é que no mesmo verso, verso 19, guarda-te de que não desampares o levita. Não adianta o levita ter lá meia tonelada de azeitona, mas nem só de azeitona ele vai viver, aí vai acabar a azeitona e aí? Não. Então, dízimo se come normal, mas aí o levita sempre é amparado. As pessoas tinham o seu levita, como cada igreja tem o seu pastor, o ancião, o seu líder aqui, tinha o levita que ministrava para os israelitas. Eu achei interessante isso aqui, digno de mais aprofundamento, mas nós vamos continuar, porque isso aqui é um relance, e se você perceber alguma palavrinha aqui, aqui está diferente sentido, queremos saber. Deuteronômio 13, os castigos de falsos profetas e idólatras, também estatutos e juízos, não tem nenhuma interrupção de raciocínio no fim do verso 12. Deuteronômio 14, animais limpos e imundos, nós vimos que foi pela dureza do coração que Deus, no caso do divórcio, que Deus mandou lavrar a carta de divórcio. Deus não mandou, mas Deus permitiu. Não é que Deus, os escribas lá, as pessoas que foram perguntar a Jesus, falaram assim, Moisés nos mandou dar carta de divórcio. Não, aí Jesus falou, ele permitiu pela dureza do coração. Então aqui está como forma de permissão, mas não foi assim desde o princípio. Animais limpos e imundos, tá? É assim que nós entendemos até agora. Depois fala de novo sobre o dízimo, que se pode comer do dízimo aqui. O ano da remissão, aqui parece ser já cerimonial, né? No 7º ano, verso 12, 15 e 12, no 7º ano, a pessoa que era escrava será liberta, tá? Não se aplica a nós hoje, porque nós não temos. As 3 festas, veja aqui congressoMV.org/festas, tá bom? Leia o artigo aqui e tome suas conclusões. Nós não vamos falar, mas nós também vimos, como lá em Colossenses diz, ou Efésios 2, que fala sobre sábados, festas, luas novas, que não
mas não julgue quem quiser fazer, tá bom? Castigo da idolatria, ali no capítulo 17 inteiro. 17. Se algum caso for muito difícil, você vai consultar o sacerdote. Os deveres e eleições. A eleição e deveres de um rei. Ok. Estamos tendo uma visão panorâmica aqui. E eu vou rapidamente consultar aqui se eu anotei alguma coisa interessante. Não, vai ser no 22 que tem uma coisa aqui. Os direitos dos sacerdotes e dos levitas. 18. Então, seria interessante ler sob o prisma de que nós somos sacerdócio real e a promessa de um grande profeta, que Jesus viria, né? 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Então 100% divino, semelhante a mim. Já no verso 18 está, do meio dos teus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti. 100% homem, né? Interessante. A cidade de refúgio, capítulo 19. As leis da guerra. Depois você pode ler tudo. Aparentemente tudo está ainda dentro da categoria estatutos e juízos, porque no final de Deuteronômio vai falar, portanto, estatutos e juízos, se você os guardar, então está tudo aqui nesse pacote, né? Considerando que nem tudo se aplica para nós. Todas as coisas que o Senhor falou é tudo que se aplica a nós e não já foi cumprido por Jesus. Ou que não é uma teocracia como guerra, quem sabe se aplicaria à guerra espiritual. Enfim, podemos depois, em casa, a mulher prisioneira, o direito de primogênito. Aqui, no 21 tem uma sentença de morte, ou seja, exclusão da igreja. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Quem? Verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde. O que diz aí no 18:18? 21:18. If a man have a stubborn and rebellious son. Stubborn. Uma outra palavra aí? Rebelde, né? Rebelde? Seria teimoso, né? Teimoso. Stubborn é teimoso. Alguma outra palavra ou é contumaz? Está em todas aí? Deixa eu ver na... 21:18. O que diz no seu? Luiz, José... Obstinado. Obstinado? Né? Obstinado na tradução em português aqui. Obstinado, então, na versão em inglês, isso. Aí sim, ou seja, não é uma mera desobediência, porque desobedeceu uma vez. Não. Aí sim terá que ser excluído da igreja, porque quebrou o 5º mandamento, abertamente. É claro que se ele fez no seu coração, ninguém vai saber. 22, amor para com o próximo. Olha aqui, então, verso 3. Assim falarás também com o seu jumento, bem como com as suas vestes, com toda coisa. Achados e perdidos. Achei interessante, Se o teu irmão... Vamos ler aqui do 1 ao 3. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, sem falta os reconduzirás a teu irmão. Ok, reconduzir uma coisa que você achou que é dele. Achou uma colher que você sabe que é da Marchene? Devolve para ela. Se o teu irmão não estiver perto de ti ou não a conheceres, levá-lo-ás para a tua casa. De quem que é essa colher? Não sei. E ficarão contigo até que teu irmão os venha procurar. Então lhes restituirás. Assim farás também com o seu jumento, bem como as suas vestes, e toda coisa que teu irmão tiver perdido e tu achares, não te poderás desviar deles. Não te poderás, como é que diz em inglês? Não te poderás, final do verso 3. Shall thou do likewise, thou mayest not hide thyself. Você não vai te esconder. Te esconder. O que seria isso? Você não vai te esconder a ti mesmo? Esconder-te, né? Não pode esconder-te. Mas o que significa isso? Você não vai esconder o objeto, isso é fácil, mas você não vai te esconder. Esconder da tua obrigação de devolver. Se omitir do seu gesto certo, né? Então, se eu achar uma coisa da outra pessoa, eu não posso usar, a não ser que uma colher, talvez. Esconder a tua própria palavra que você sabe, né? Exato. Ok, você não vai se furtar a isso. De fazer o certo. Se ocultar de fazer o certo. Você sabe que não pode roubar. Por que você vai esconder de você mesmo? Por que você vai pegar, não, isso aqui agora é meu, né? Você estaria se enganando de outra pessoa, Isso. Achado não é roubado. Isso é o mundo que diz, né? O mundo diz achado não é roubado, que perdeu é relaxado. Totalmente errado. Deuteronômio 22, portanto, diversas leis. Aqui temos penas de morte,
22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos. Já vimos lá, né? Estupro, verso 25, se for no campo e não gritou e tal. Capítulo 23, pessoas que são excluídas da Assembleia Santa. Nem amonita, verso 3, nem moabita. Isso é interessante. Não pode entrar. Inclusive, verso 2, nem bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. O que é um bastardo mesmo? Um filho bastardo é um filho não legítimo. Isso. É isso. E 23, verso 1. Jesus foi acusado disso, né? Certo, é verdade. Nascimento questionável lá. Exato. Aquele a quem forem verso 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou que for cortado o membro viril, ou seja, eunuco, né? Não entrará na Assembleia do Senhor. Eu não sei por quê. Por que será? Isso aqui não pertencia à lei cerimonial, de que, inclusive, a nação de Israel, os judeus haviam feito aquela parede de separação entre eles e os gentios, que de um determinado ponto do templo eles não podiam entrar, os gentios. E daí o que Efésios fala que foi derrubada aquela parede de separação quando Jesus morreu, porque o evangelho foi estendido aos gentios? Sim, não seria sim. isso? Mas mesmo sendo cerimonial, eu não entendo por que Deus excluiu o eunuco. Ou o bastardo, mas a culpa não é dele, né? Que ele foi legítimo. Depois tem uma palavra que fala que o eunuco é de Deus, né? Mas nós sabemos que Deus é amor e que isso aqui deve ter algum motivo, mesmo que eu não entenda, né? Será que tem alguma coisa a ver na criação que Deus falou? Para procriação. Exato, porque eles estavam se castrando, sim, né? ou seja, a pessoa que os se castrou. eunucos não podiam reproduzir. Ser machucado, né? Ser feito errado, machucou o testículo, cortou errado, tá naquela situação que não pode andar. Ali está falando de tirar mesmo. Trilhado o testículo, né? Seria um erro muito eram grave. Eram Errou o alvo. Talvez seja isso mesmo. O irmão ressaltou um ponto importante. Que a ordem de Deus é crescer, multiplicar e encher a terra. Seria a intenção de Deus, e Deus não gosta de... Interessante. Deuteronômio 23, aí continua com várias leis, são estatutos e juízos, mas se for cerimonial, não. Capítulo 24, da metade para frente, caridade para com os pobres, os estrangeiros 14. E os órfãos. Olha, 24, bonito. 14. Isso, 14 em diante. E aí o último verso do 24, lembrar-te-ás de que fosse escravo na terra do Egito. Então fazer ao próximo como farias a ti mesmo. 25, se houver contenda entre alguns e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á o inocente e o culpado condenar-se-á. Tantos açoites, até 40 açoites lhes poderás dar, 25, verso 3, mas não mais, tal. E no verso 4 diz, não atarás a boca do boi quando estiver debulhando. De repente, logo depois de falar dos açoites, fala de que não é para amarrar a boca do boi quando estiver trilhando. Os pastores hoje no púlpito com a máscara no rosto, né? Ele está ali não, parei trabalhando, nisso aí. Está sendo muzzled, né? Mas é interessante. Interessante, mas o fato, por que logo em seguida de açoites fala da boca do boi que trilha, e Paulo usa lá em 1 Coríntios 9 para falar sobre o dízimo, de que é lícito um obreiro, se ele semear o espiritual, colher o material, de que ele pode viver do evangelho usando esse texto. E até diz, será que ele está preocupado com o boi? Não é muito mais por causa da pessoa que diz isso? É muito profundo, né, isso aqui. E depois no verso 5 já muda de assunto de novo, fala sobre filhos. Então esse verso é um mistério que me chama a atenção. Se você tem alguma resposta, você no YouTube aí, tá? Comenta aí, comentários inteligentes sobre por que será que Paulo fala que Deus não se preocupou com o boi, sendo que aqui tudo são leis sobre o dia a dia, né? Como aplicar os 10 mandamentos no dia a dia. Enfim. 25, verso 13, não terás bolsas de pesos diferentes. Provérbios fala, 2 éfas, 2 medidas são abominação, éfa minguado também, tá bom? E aí, 26, as primícias da terra, tá? Dar a melhor parte, né? Provérbios 3 também fala, honrar o Senhor com as primícias, né? Como é que nós damos as primícias? Seria oferta, um pacto? Será? O dízimo é dízimo, mas e as primícias?
seria o pacto? Será que seria a primeira colheita? Essa aqui é a primeira amora de nosso pé. Vou dar para minha esposa. Não seria aquele fundo de versão, talvez? Dar o melhor para Deus? Que mas e na igreja domiciliar? Na igreja domiciliar, como você viria? Vocês ofertam lá em Itapeva, quando vocês se reúnem, ou lá no Ararat, ou na sua casa, vocês fazem coleta de ofertas? Não, né? Porque tem um texto que fala que é para não comparecer perante Deus de mãos vazias, mas nós já aplicamos isso para todo mundo ter alguma coisa que dizer no sábado pela manhã, algum testemunho, algum agradecimento. Ellen White fala que todos deveriam ter algo a dizer. Então seria não comparecer perante Deus de mãos vazias. Mas com respeito à oferta, não sei também, né, como responder. Se você souber alguma coisa, algum texto que lance mais luz sobre isso, né? Acho que é igual aquele hino, né? Que o que ele tinha para ofertar era o coração contrito, né? Isso Deus gosta, né? Deus ama o coração contrito e abatido. Ok, aí temos 26 a partir do 12, dízimos do terceiro anjo. Terceiro ano. E aí, 16, nesse dia o Senhor teu Deus te manda observar estes estatutos e juízos. Judgments, né? Portanto, os guardarás e observareis com todo o teu coração e com toda a tua alma. Tá? Então, ele no verso 17, de novo, estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos. Olha, antes lá era testemunhos, aqui é mandamentos. Possivelmente seja sinônimo, enfim. Verso 27, a lei gravada sobre pedras. Peraí. Aqui não é as pedras da lei dos 10 mandamentos, mas eram pedras, parece que gigantes, verso 2: e no dia em que passares o Jordão para a terra que o Senhor teu Deus te dá, levantarás umas pedras grandes e as caiarás, que nem aqui, de branco, e escreverás nela todas as palavras desta lei. Ou seja, parece que tudo isso aqui, todos esses capítulos, é para escrever nessas pedras gigantescas. Eu não sei se é com tinta assim, que não apagava, ao ar livre, enfim, mas a lei gravada sobre pedras grandes, para ser memorial. Uma palavrinha. Para tudo que Deus faz, o inimigo tem a sua contrafação. Amém. Nós temos umas pedras gigantescas lá nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. Já escutaram falar sobre essas pedras? Chama-se as pedras guias. Guiding Stones. E ali, o grupo do Illuminati, os jesuítas, colocaram os planos que ele tem na concretização da agenda deles para esses dias finais. E um deles é reduzir a população mundial a 500 milhões de pessoas. Exato. Para que fique somente 500 milhões de pessoas no mundo. Então, apenas para abrir esse parêntese, nós temos que estar atentos, irmãos. Porque o inimigo ele trabalha na contrafação. Certo? Certo. Então, tudo que está aí envolvendo essa pandemia, devemos estar com os olhos fixos em Jesus, na palavra de Deus, na oração, na comunhão, para que o Espírito Santo nos guie e nos dê discernimento, saber o que é certo e o que é errado fazer. Muito obrigado. E agora, Deuteronômio 22, vamos voltar um pouquinho ali, tem um texto que Ellen White usa para nós hoje, pegando dos estatutos e juízos. 22, verso 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Então, olha só, Ellen White diz o seguinte, que na Bíblia White, comentário de Deuteronômio 22, verso 5. Minha atenção foi chamada para o seguinte verso: não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Agora só o comentário. Deus não deseja que seu povo adote essa pretensa reforma do vestuário. Trata-se de um vestuário ousado, completamente inadequado às modestas e humildes seguidores de Cristo, que era, se não me engano, o traje americano, que era algo, se formos ver hoje, até que bem modesto. É saia, um pouquinho mais curta, mas ela fala isso, ousado. É só você colocar lá traje americano, nós já falamos sobre isso, tá? Mas quanto mais ainda tirar e calça, e mini saia, e decote, e roupa transparente, roupa grudenta, enfim. Ela usa esse verso 5 para dizer que é uma abominação, né? Ou seja, ela está dizendo que esse verso 5 é válido hoje também, tá? Estatutos e juízos. Sim.
Voltemos aqui para o capítulo 27, e as pessoas se reuniram, algumas tribos que foram filhos de Lia, para um lado, para o Monte Ebal, e ficaram lá. Parece que Moisés, ou não sei quem foi aqui, de fato, sim, era Moisés, verso 11, estava lá falando, e as outras tribos ao pé do Monte Gerizim, e era como se fosse uma leitura responsiva, um fala, outro sim, e aí confirma. E aqui, uma das confirmações é 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. E todo o povo dirá amém. 27, 26. Então, uma maldição para quem não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. Então, todo o povo dirá amém. Tá? Você vê a importância, portanto, e as bênçãos anunciadas para quem as cumprir, e castigo para quem não cumprir. De novo, verso 28, 15 em diante. Deuteronômio 28, 15 em diante. As consequências da não obediência, todo o resto do capítulo 28. No 29, Deus renova a aliança, é o que nós queremos fazer também. Seria interessante, né, nós lermos em algum momento: os fiz andar. Verso 9: guardai, pois, as palavras desse pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Nós não queremos prosperar? Amém. As cabeças, pequeninos e grandes, para entrares no pacto. Então estavam renovando a aliança aqui. E 30, verso 1: quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Amém? E se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado. Amém? Nós queremos isso, para que Deus pare o cativeiro que nós estamos. Estamos em cativeiro, estamos sem poder, espalhados, né? Dispersos. Verso 4: ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te dará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Amém? Nós não queremos amor, né? Que vem de coração. Então, quando nós cumprirmos, obedecendo aquilo que Deus ordenou aqui, verso 6, Deus vai circuncidar o nosso coração. Você vê então como é que uma coisa puxa a outra. Reavivamento, reforma, leis, lei e... não, como é que é? Fé e obras, né? Sempre os dois, justiça e misericórdia, atrelados, uma coisa puxa a outra. Não é que tem que primeiro vir a misericórdia e depois do reavivamento, depois de algumas semanas, aí começa a vir a reforma. Não. Os dois sempre andam de mãos dadas, tá? Então você dá a iniciativa, pôr o pé na água, avançar, que Deus vai trabalhar o querer e o efetuar. Primeiro fala: operai a vossa salvação com temor e tremor, e depois diz que Deus vai operar o querer e o efetuar. Mas primeiro operai, né? Enfim, circuncidar o teu coração e o coração de tua descendência, verso 6, a fim de que ames ao Senhor, a fim de que ames. Nós não queremos amar ao nosso Deus, que seja por amor. Então, primeiro passo é, verso 2, e te converteres, né? Te recordará de converteres ao Senhor teu Deus, obedecendo a tudo. Aí Deus vai fazer com que nós o amemos. Amém? Não é lindo isso? É uma outra perspectiva, diferente do que a gente está acostumado. A circuncisão que Deus quer fazer no nosso coração é o novo nascimento. Sim. É o nascer do Espírito. Amém, exato. Né? Então nos tornamos nova criatura. Os gostos nossos são mudados pelo Espírito Santo. Sim. O que antes eu gostava, agora eu detesto. O que eu não gostava, agora eu amo. E Deus só vai fazer isso para quem quiser. E como é que nós mostramos que nós queremos ter o coração circuncidado? Exato. Começando a obedecer. Deus vai olhar do céu, e Deus conhece todo mundo e sabe
30, verso 16, ó. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, não é preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Aí no 16 entra. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Olha, para mim esse 30, e o início do 30 realmente é um dos mais importantes, mostrando a importância dos juízos e estatutos. E aí, 31, parou a parte de estatutos e juízos, porque começa a parte histórica de novo. 31, prosseguindo, Moisés falou ainda, falando sobre seu sucessor, que Josué vai ser o sucessor dele. Aí tem que ler o livro da lei de 7 em 7 anos, 31, verso 9, tá? Aí o 31, verso 26 diz que tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. O fato de não estar dentro, mas ao lado, não indica que não é importante, quer dizer que é menos importante. O decálogo está dentro da arca. Essa lei toda que nós lemos aqui, estatutos e juízos, estão ao lado, né? Isso não quer dizer que é inválido, mas que a proeminência está nos 10 mandamentos. Essa lei grande é o desdobramento do que está dentro da arca. Posso dar um parênteses nesse verso? Os irmãos notam que no fim desse verso tem a palavra contra, né? Sim. Verso 26, Deuteronômio 31, 26. E essa é a mesma palavrinha que diz lá em Colossenses. Põe aqui debaixo da câmera, que é pouquinho. Deixa eu achar aqui rapidinho, acho que é Colossenses 2, né? Às vezes eu confundo Colossenses 2 com Efésios 2. Esse verso bíblico que os evangélicos em geral, né, os cristãos em geral, confundem e dizem que é a lei de Deus moral que foi abolida, né? Então está aqui, irmãos. Colossenses 2,14, né? Tendo retirado, né, a escrita por mãos de requerimentos que era contra nós, aqui está a palavrinha against us, contra nós, que era contrário a nós, então tirou do caminho e crucificou-a na cruz. Então esse texto é o que a maioria do mundo cristão usa para dizer que a lei de Deus foi crucificada na cruz, veja. Mas essas são as mesmas palavras contra nós que está em Deuteronômio 31, 26, que indica que é o livro da lei. A lei dos 10 mandamentos não foi escrita em livro, ela foi escrita em 2 tábuas de pedra. Qual foi a lei que foi escrita em livro? A lei de Moisés, o livro da lei, que ele escreveu com as suas mãos, com a sua mão, Sim. né? Então, aqui está a prova de que o que se refere a esse texto aqui é o livro da lei. Mas então, né, na parte que dizia que era concernente ao sacrifício de Cristo. Que estamos vendo essa parte agora, o Estatuto de Juízo, que nós não vemos, né, que foi abolido como o antítipo na morte de Cristo, mas os estatutos de juízos que confirmam que está na lei dos 10 mandamentos, esses perduram. Sim. Porém, o que eram sombras do que já se cumpriu, isso foi cravado na cruz. Foi cravado na cruz. Certinho. Os sacrifícios, as festas. Né? Então, gostei da sua Bíblia, bem colorida, sublinhada. Uau. Muito, né? Não pode perder. Mas essa é a nova King James. A testemunha é tão importante porque o juiz precisa do testemunho, por isso que é colocado de lado, mas ela não é significante, ela é significante, porque ela é testemunho. Se eu eliminar testemunho, como é que tem julgamento? Se eliminar testemunho, como é que vai ter julgamento? Sim, exato. A lei de Deus, ela é a justiça, e Deus vai julgar a terra com justiça, né? E aí, o 32 é um cântico de Moisés. Uau, que lindo, né? Quem sabe nós poderíamos musicar todo esse capítulo. Já pensou, Rafael? Todo capítulo tem 52 versos, o cântico de Moisés. A música que Deus falou, não, essa música eu quero ensinar em forma musical para eles, não só escrito. E não existe ainda musicado. Quem se propõe? Alô? Você que tem um talento musical, entre em contato comigo. Vamos compor essa música aqui, mas só que não pode ser muito repetitiva, sempre a mesma coisa. Tem que ter bastante variação e mudança de tom, como em Isaías 53, porque senão
né, mistura tudo e não dá certo decorar. Maravilha, está lançado o desafio. Deuteronômio 33, a bênção de Moisés. Aqui, ó, verso 10, 33, verso 10. Ensinarão os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Aqui é juízo, não é preceitos. E aí acabou o Deuteronômio. Portanto, em Deuteronômio, os estatutos e juízos vão do capítulo 12 até, digamos, o final do 26. Porque aí no 27 fala para erigir as pedras brancas e escrever tudo isso nas pedras brancas, tá? 12 a 16 aqui estão estatutos e juízos, que nós podemos então ler detidamente em casa. Nós não vamos ler aqui. Aqui está a versão enxugada. Acho que nem daria tempo de ler tudo, mesmo se fosse o dia inteiro, nós hoje, né? Mas nós lemos em casa com a minha esposa. Tem sido bom, assim, nós temos feito progresso espiritual com isso, e eu recomendo, sim, nós lermos, né? Porque para sabermos qual é o nosso dever, se estamos, porventura, quebrando alguma coisa que Deus especificou para o nosso dia a dia. Desdobramento dos 10 mandamentos. Como guardar os 10 mandamentos no dia a dia. Tá bom? E a gente vê que realmente são válidos nos nossos dias, porque vemos o comportamento da sociedade atualmente, né? Como que realmente as trevas espirituais estão invadindo a Terra, levando o ser humano a se comportar até pior que um animal. Sim. Né? Porque Deus nos capacitou com raciocínio, né? Então, assim, muitas coisas dentre esses que a gente leu, então tem lá o fato como eu vou me vestir. Deus fala a respeito de fazer tatuagem na pele, disse lá, nós lemos essa passagem ontem, né? Que não é do agrado dele, a maneira de fazer riscos no couro cabeludo, né? Também dizia lá, porque isso tudo veio do paganismo, né? Sim. Então são condutas. Devemos ser o sal da terra, devemos ser um povo peculiar, porque Deus nos diz que somos geração eleita, né? Sacerdócio real, nação santa. Amém. E quando Deus diz que somos nação santa, santo quer dizer separado para um santo propósito. Então, na verdade, o mundo, as pessoas que estão em busca de algo diferente, em busca de Deus, eles não querem, não vão se atrair por algo que é semelhante ao que eles já têm. Certo. Então, eles ao se depararem com algo que é semelhante ao que eles veem no mundo, né? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. As músicas mundanas, né? Como gradativamente as músicas têm sido introduzidas em nossa igreja, um som muito alto, o uso da bateria, que é um ritmo sincopado, é um ritmo que realmente causa distúrbio cerebral, ele causa o lóbulo frontal a ficar paralisado. Depois de alguns segundos já. Exato. Então, tudo isso que está sendo vindo, né, de encontro à igreja de Deus, o ponto principal é este: temos uma luz a ser compartilhada com o mundo. Deus deu a este povo uma luz que não foi dada a outros povos. Isso é razão de orgulho? Não, mas de responsabilidade que temos em nossos ombros, como portadores de luz, compartilharmos essa luz com a humanidade, né? Porque o que está lá fora no mundo, ele quer encontrar algo que vai trazer realmente a plena felicidade, porque ele já experimentou tudo que é ruim lá. Então, o fato de nós abaixarmos um pouquinho, né, os princípios de Deus para atrair, né, os do mundo, qual é o problema disto? Não é que vamos atrair os do mundo para dentro, mas sim que estamos nos convertendo ao mundo. É o que aconteceu com o povo de Israel. Deus disse que eles se mantivessem separados, santos para um propósito santo, de converter as nações pagãs, mas eles foram pouco a pouco se misturando aos do mundo. Como? Através dos casamentos também. A irmã mais disse, eu acho que é em Obreiros Evangélicos, que nós não devemos adotar os métodos do mundo para poder a pregação do evangelho. São coisas distintas. Distintas, isso mesmo. Para que o nome de Deus seja glorificado, né? Porque Deus, ele não muda. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Então, que esses ensinos que nós temos lido aqui neste congresso possam realmente ter falado ao nosso coração, para que possamos colocar isso como diligência e na prática, né? Cada dia buscarmos fazer mais a vontade de Deus, porque é isso que Deus requer de nós. É um coração contrito, um coração
que esteja realmente, diligentemente buscando a presença dele e fazer a vontade dele. A vontade dele está transcrita onde? Na sua lei, não é? E não é nós querendo fazer nas nossas próprias forças, porque não vamos conseguir, mas sim nos darmos a Deus. O único esforço que fazemos, irmãos, é buscarmos a Deus e nos entregarmos a Deus de coração, porque essas obras que serão feitas em nós, as obras dele em nós. É ele que opera o seu querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e engrandecido em nossas vidas, queremos obedecer, Senhor, a tudo que o Senhor mandou. Tudo que se aplica a nós, queremos cumprir, Senhor. Realize em nós a tua vontade e implante em nós, ao nós buscarmos obedecer, coloque em nós o teu amor, implante em nós essa plantinha ao nós darmos passos rumo à obediência. Temos agora um bom instante de tarde, conduza o estudo do John e a sua mente, para que possamos saber também a tua verdade com respeito aos eventos atuais e nosso dever, nossas responsabilidades. Em nome de Jesus. Amém.